Oi, pessoal, eu sou o Jair, esse aqui é meu amigo Alcimar. A gente está numa noitinha gostosa de terça-feira aqui em Vila Velha. E antes de apresentar o nosso assunto, né, eu queria chamar você a uma posição de pensar. Dificilmente a gente para pensar no que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo aquilo e aonde a gente quer chegar. Lógico, todos nós temos objetivos, sentimentos e tal. Mas agora eu queria que por um momento nós saíssemos da caixinha, que é muito comum esse termo, né, da curva, como se a gente estivesse olhando a gente mesmo de fora, como se a gente fosse um observador do nosso protagonismo. Então, Alcimar, na sua aula sobre projeto de vida, me chamou muito a atenção a expressão escravos da realidade. Eu queria que você falasse assim rapidamente, que você delineasse, né, que você desenvolvesse um pouquinho por que você usou essa expressão. Assim, eu acredito que não é alguma coisa, escravos ou reféns, né, vamos dizer assim, reféns da realidade, não é alguma coisa que a gente possa evitar. Sim. Ninguém pode evitar. Então, não é alguma coisa pejorativa, não é uma coisa negativa. Por quê? Porque o que está por trás dessa questão aqui, quando eu uso a expressão reféns ou escravos da realidade, é a própria cultura. Sim. E como é que você vai se tornar parte de um meio, parte de uma sociedade, né? Parte de uma comunidade, sem que de alguma forma você não receba influência desse meio. E então eu diria que é uma escravidão. É uma condição. É uma condição, é uma escravidão inevitável, que a gente acaba criando tentáculos, né? A gente acaba criando vínculos com todas essas realidades, desde coisas simples, como, por exemplo, a comida. Eu ia falar disso. Por exemplo, Goiás come piqui, mas, cara, tem um negócio mais cultural do que piqui, você aprende desde criança. Você aprende desde criança cheirando aquele negócio. Aí você pedaço de Minas também. Mas o cara adulto de outra região vai cheirar aquilo e comer. Achar horrível. Vai achar horrível. Fora que não sabe comer, aí morde, tem bilhões de espinhos ali dentro. Negócio complicado. Então isso é cultural. A música, por exemplo, coisa. Odeio o estilo musical da minha terra, né, goiano, que é aqueles pancadão. Eu gosto da música. Não gosto. Mas os moleques aprendem desde criança, entendeu? Então você olha assim, o cara tá, pô, é o vínculo. Essa escravidão, ela na verdade, ela é feita de vínculos que você acaba criando com o sotaque, com a comida, com a música, com a arte, com os sabores, com os cheiros, né? Então, igual a língua do nosso próprio país, a linguagem, é uma coisa extremamente. Então a gente acaba se tornando refém disso. Seria essa a Alcimar, ideia. eu vejo isso de dois pontos de vista. O primeiro é que a gente já nasce. Primeira vez que a gente tem contato com o oxigênio de fora, com a luz, com o frio, é um choque de realidade. A gente nasce já escravo de uma condição do que é real. Eu chamo isso aí de o primeiro grande, eu não, né? Os estudiosos da psicanálise, é o primeiro grande e talvez o maior trauma humano. Nascer. Nascer, porque você está num lugar onde você tem a temperatura ideal, alimento ideal, silêncio, silencioso, você tem a ternura da mãe, você tem tudo ali. Alimento. E de repente você é expelido, né? E você é violentado com aquele corte, né, no cordão umbilical, e aí você já entra nesse mundo tendo que respirar e já leva umas porradas na bunda. Agora, essa percepção e essa realidade do nascimento,
ela vai dando lugar a outra, que é o outro ponto de vista que eu quero colocar. Ela é construída. Você acabou de falar da cultura. Comida, música, estilo de vestir, né? Então, essas realidades, não é que elas não são impostas, elas estão ali. Lá nos Estados Unidos. Você não é um extraterrestre, você é um ser humano. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu saía para caminhar dentro do condomínio que a gente morava. Rapaz, lá tem muito indiano. Aí você via aquelas mulheres indianas fazendo a caminhada, cara, com aquelas roupas laranjas, aqueles negócios pesados, bordado. E às vezes você via 1, 2, 3 dias a pessoa caminhando com a mesma roupa. Tem um negócio mais cultural do que isso. Demais. Então, quer dizer, é uma forma de eu olhar e falar, pô, é escravo disso. Mas talvez na percepção dela, não. Sim, certamente que agora, não. Qual é o meu ponto quando eu pensei e trabalhei ali 3 aspectos no meu seminário, foram 3 módulos, né? Eu trabalhei sobre projeto de vida. O primeiro deles foi justamente entender esses aprisionamentos inevitáveis. O grande lance é como é que você rompe a bolha. Ou antes disso, identificar essa bolha, saber como é essa bolha que você está inserido, seja numa igreja local, todo mundo tá. Seja num município do interior, seja num estado, seja, né, a gente vê uma carreira profissional, essas coisas invisíveis, na sua profissão, na sua formação, nas tradições da sua própria família. Então, identifica. E por último, se você consegue identificar e se você está afim. Porque nem todas as pessoas, elas estão afim de se desestabilizar, né? É aquela velha história, né? A gente precisa de partir para novos lugares, para conhecer novas pessoas, para poder ter contato com novas ideias e fazer coisas diferentes. E se a gente nasce no mesmo lugar, cresce, desenvolve tudo ali, e ali você casa, ali você cria os seus filhos e tal, né? Não é uma questão aqui de ficar tentando aferir se você é mais ou menos feliz. Eu acho que isso é tão subjetivo. Eu acho que essa questão, até da questão da escravidão, é isso. Mas eu acho que a gente precisa furar a bolha. Então não adianta a gente estar dentro de uma bolha e querer, por exemplo, comunicar com quem está fora da bolha. Eu vejo hoje, por exemplo, muitas pessoas na internet que elas estão com um tipo de comunicação para a bolha delas. E então, o que vai acontecer? Ela vai comunicar com a bolha. Agora, se você quiser furar a bolha, aí você tem que pensar desde a questão da imagem, do marketing, do network, da linguagem, do conteúdo, cosmovisão, semiótica, tudo, tudo, você tem que pensar em tudo e fazer aquela pergunta, né? Qual é o meu grupo-alvo? Né? Para quem que eu quero comunicar? Ou se eu quero comunicar alguma coisa. Então, agora, se você, por outro lado, está conformado, você tomou a forma desses processos todos que são invisíveis, e que eles só são despertados por outros em nós, e dizendo, olha, nossa, você é assim, pô, não sabia que eu era assim e tal, porque a gente nem consegue ver o nosso próprio envelhecimento. Todo dia você olha no espelho, todo dia, né? E aí você só percebe quando você passa, como eu passei 10 anos e hoje eu voltei e ninguém nem me conhece mais, porque as mudanças físicas, o envelhecimento me faz com que eu ande... A própria circunstância. Me encontre pessoas que eu até identifico quem são, mas elas não conseguem mais me identificar em função das mudanças de 10 anos. Né? De 50 para 60 anos a gente passa por mudanças físicas enormes. Você furou a bolha, vamos dizer que você mudou de bolha. Eu quero dar 2 exemplos sobre a aculturação. O primeiro é da Anne Hathaway, hoje uma atriz consagrada do cinema americano. Quando ela era desconhecida, o primeiro filme dela, a personagem era namorada de um missionário mórmon. Então ele vai lá para Papua, não sei, Nova Zelândia, e ela fica esperando a volta dele, porque é obrigatório, né? Entre os mórmons, você tem que dar um tempo missionário na sua vida. E o cara chega lá, é muito engraçado. Eu fico rindo até hoje. Ele põe camisa e gravata nos nativos. Aqueles homens enormes, né? Tipo The Rock. Ele põe camisa branca e gravata escura, uniformiza eles.
Então, esse é um exemplo. Nada contra nem a favor, eu acho divertido. Jaime Kemp, um americano que fundou o Vencedores por Cristo, ele trabalhou muito na área de família, com os conflitos da vida e tal. E ele foi fazer uma viagem missionária, não sei qual país da África, chegou lá para falar sobre família. O chefe do clã tinha 8 esposas. Cara, cultura, velho. Você vai fazer o quê? Você vai enfiar a goela abaixo do nativo, uma cultura norte-americana? Eu estou usando os Estados Unidos, gente, porque é o maior exemplo de imperialismo do mundo. Imperialismo cultural, a Coca-Cola, Hollywood, os jeans, tudo. O dólar, o inglês. O inglês, que é a língua funcional, vamos dizer assim, né, a língua profissional do mundo. Aí o que acontece? Eu não quero nada dos Estados Unidos. Então você pode ir para uma ilha deserta. Tá? Agora, eu não quero nada da China. Então, essa realidade, ela pode provocar em nós alguns sentimentos e alguns alvos, alguns anseios. Por exemplo, real, virtual. Nós estamos deixando de ser escravos do real para ser escravos do virtual. A criança hoje, o imaginário é construído acima de todas as coisas. Ela manda nos pais, ela faz só o que ela quer, ela tem tudo na mão, ela não aprende a esperar, ela não aprende a perdoar, ela não aprende a intuir no lugar do outro. Peraí, se fosse eu nessa situação, o que eu faria? Então, os exemplos são claros. Por exemplo, eu tenho 63 anos. As crianças nem me notam. Você vai passar numa calçada, aí tem a criança com a mãe. Aí você para elas passarem. No meu tempo, a realidade era o seguinte: a criança para o mais novo passar. Então, Alcimar... Para o mais velho. Para o mais velho. O que eu penso? Você pode virar um velho chato pra caramba, um porre, um xarope, ou você pode compreender que é o seguinte: dentro daquela bolha, até onde eu posso me mexer? Porque a ruptura também é traumática. Tanto quanto o nascimento. Né? Nós vamos sendo formados socialmente por arquétipos psicológicos e por paradigmas. Sim. Mas nem todas as pessoas... Uma verdade que nem sempre corresponde à realidade na qual a gente acredita profundamente. Mas a gente vive em si dentro desse mundo dos paradigmas, né? Desde estabeleceu-se que o sinal vermelho você tem que parar, o amarelo você tem que prestar atenção, o verde você segue. E na própria publicidade a gente usa isso. Então a gente está dentro desse modelo, e aí a questão é: eu vou permitir que a minha bolha ela se encolha mais ainda, ou eu vou tentar de alguma forma romper com esses paradigmas para poder, quem sabe, eu crescer, eu amadurecer, eu alcançar outros mundos, ou eu estou simplesmente conformado com o mundo que eu estou inserido. Né? Alcimar, eu quero falar aqui uma frase que você pode discordar e escrever aí nos comentários. O lugar de fala, ele tomou o lugar da conversa. Ideologicamente falando, a sua bolha é aquele partido, é aquele pensamento, é aquela orientação sexual. Então o que você vai fazer? Você vai montar um castelo ideológico, subir lá na torre e jogar flecha em todo mundo. Que o outro é sempre o errado, o outro partido é sempre o errado. Então, essa bolha, porque a bolha de sabão é uma coisa extremamente frágil, volátil, mas agora ela virou uma muralha. Por isso que eu digo que todos os aspectos dessa bolha, ou o fato de eu afirmar que nós somos escravos dessa realidade, é que, de certa forma, todos nós temos a nossa própria tribo. Sim, sim. Então, por exemplo, os movimentos tribais originais, cada um eles foram inspiração para as tribos urbanas hoje. Tem o pessoal que gosta de anime, de videogame, tem o pessoal que é underground,
tem o pessoal que é funk. Então tá, eu quero usar 2 exemplos da Bíblia para mostrar que, às vezes, nós projetamos uma realidade que é uma realidade palpável, mas dentro do nosso imaginário. Quando Jesus atravessa o deserto de Samaria e encontra uma mulher lá, ele pede água. E a primeira coisa que ela pergunta... A primeira coisa é que ele é judeu, ela é mulher, não. Segunda coisa, você não tem como tirar a água daqui. Não estou vendo nada na sua mão. Aquilo é uma verdade e uma realidade. Realmente, Jesus pede água, ele não tinha um caneco, não tinha um balde. Então, o que é isso? Ela está fazendo alusão a uma realidade de carência. Jesus não tem. Ela pode dar a ele uma coisa, água, carregando lá no odre, na vasilha dela, uma água que ele não pode pegar porque ele não tem. Tá. O homem rico, uma parábola. Pode ter acontecido ou não. Ele tem uma colheita super mega. Ele tem muitos grãos. O que ele fala? Eu vou fazer um celeiro maior, celeiros maiores, para caber a minha colheita. É uma realidade. O celeiro é um negócio construído, de palpável. Você põe a mão, você tem grão lá dentro. Então, nas 2 situações, você tem um pensamento ligado a algo que é real. E a fé? A fé é complicada. Porque você não viu, não sabe se vai acontecer, não sabe quem vai fazer, mas você acredita cegamente. Por que a fé é cega e faca molada? Porque a fé não precisa ver. Ela pode ser completamente cega. Então, aqui eu volto à questão do virtual. Você, por exemplo, a maioria dos filmes de ação é de vingança. E o que você tem ali? Já te capturou na personagem. Você já é o cara ou a mulher que está ali injustiçado, oprimido, machucado. Então, o filme inteiro, você entra num virtual, que é um filme, uma obra de arte, para fazer vingança. Então, vários atores personificam isso, né? Desde lá de trás, do Errol Flynn, dos antigos, né? Então, hoje, Alcimar, a gente tem uma coisa que substitui relações de verdade. Você senta na frente da tela, você sente na frente do celular, da televisão, para viver algo que foi inventado por um roteirista. Pode ter acontecido, pode, igual as parábolas de Cristo. São parábolas, são histórias. Então, Alcimar, o que é o raciocínio hoje? Minha briga não é com o celular, nem com a TV, muito menos com a internet. A minha briga é comigo mesmo, até onde eu estou nessa mega bolha virtual. Porque a internet não é uma pessoa, não tem uma persona, ela não tem medo, ela não tem coragem, ela não tem amor, ela não tem nada. É uma coisa. E aí, quando você se relaciona com isso de uma maneira, que eu vou dizer, ingênua, igual a uma criança, a criança, quando você tampa o olho dela, ou sua cara, e faz assim, achou! Para ela, você desapareceu e apareceu de novo. Então, essa escravidão do nosso imaginário, né? Estudei muito sobre isso em publicidade, marketing, como que a internet se apoderou do imaginário, dos likes, de quantos segundos você fica numa tela. O que ela está fazendo? Ela está construindo um mundo virtual que vai se traduzir em compra e venda. É o seu cérebro, é o seu ser que está no negócio. São seus dados. Então, nós passamos da era pós-industrial para a era digital. Quem tem o poder digital hoje tem o poder. Anos atrás, quem tem informação tem o poder. Anos atrás, quem tem o objeto tem o poder. Então, a gente está caminhando para um modo, Alcimar, isso que eu queria conversar com quem está lá do outro lado. O que nós vamos fazer? Ou o que nós não vamos fazer? Porque é uma realidade. E nós estamos capturados, né, como você disse, escravos de uma realidade inexorável. Você não pode mudar o mundo, você não pode mudar a internet, você não pode mudar nem o outro, você não pode mudar nem você.
né? Essa metamorfose é uma coisa que eu queria conversar com o internauta. Como fazer essa transição? Eu acho que isso aí não vamos ter capacidade. Se você observar sobre o aspecto da forma silenciosa em que todos nós fomos sequestrados e nos tornamos escravos, por exemplo, você vai num restaurante, aí o que você observa? Mesmo as pessoas que estão em família, está cada um no seu celular. Aí você entra num ônibus, todas as pessoas estão no seu celular. Uma sala de espera. Aí você está, por exemplo, no terraço de um prédio e onde você vê os carros passando. Todas as pessoas que são passageiros ali estão mexendo no celular. Então eu acho que é essa coisa que se você não se despertar e você estabelecer uma certa disciplina e trabalhar isso, eu acho que ninguém vai poder fazer isso pelas pessoas. Eu acho que esse é o primeiro aspecto. Sim. O segundo aspecto é a gente olhar para a bolha da gente, olhar para a realidade do mundo da gente e achar que o mundo só acontece ali dentro. Então, que a única verdade que a gente sobrevive está dentro daquilo. É o fato, por exemplo, de que pessoas... Por que é curioso hoje, a gente que é religioso, né? Cada um tem uma denominação diferente. Só no Brasil aí tem cerca de 40, 60 mil nomes diferentes. Né? E surgem a cada dia. Mas cada um acredita que a sua comunidade local é a mais correta, é a certa, os seus regulamentos, as suas doutrinas, as suas normas. Seus comportamentos. E cada um vai tentando, acaba se tornando escravo daquele negócio, de fazer a coisa da forma mais rotineira, né? Então, quando eu me propus a trabalhar essas questões, eu nem trabalhei o aspecto social, eu trabalhei o aspecto mais emocional, porque a gente é aprisionado por todos esses aspectos invisíveis que estão soltos aí na realidade da vida, como você colocou. Mas existem, de forma paralela, coisas que acontecem dentro do nosso emocional, no nosso interior, na nossa mente, que também nos escraviza. Então, a mesma forma de pensar, isso acaba nos atrofiando. Que é reforçada. Exatamente. Né? A doutrinação que é feita, desde a questão política, religiosa. Que é a caverna de Platão, né? Então, tudo isso aí vai fazendo a gente ficar limitado e restrito a achar que o mundo só circula naquela realidade. E aí a gente vai tendo da forma mais primitiva as reações emocionais em relação aos atritos da vida e a gente acaba não absorvendo muitas vezes os próprios traumas e as pancadas que a gente recebe e isso acaba se tornando em ressentimento. Aí a gente acaba construindo uma relação de valor com coisas e aí a gente acaba se tornando acumuladores. Sim. E aí a gente... Inseguros. Inseguros. A questão da insegurança. Medo. Aí a gente acaba atraindo, né, aderindo aí uma série de outras realidades de ordem emocional, como medo, como ansiedade, e aí a gente tem alguns problemas também de não compreensão daquilo que é pregado para a gente, como, por exemplo, ser generoso, ser hospitaleiro, ser gentil. Frugal, ser econômico. Então você acaba se tornando egoísta. E aí, na medida em que você vem com uma mensagem de mostrar que nós somos escravos da realidade, eu estou querendo, de alguma forma, desestabilizar a pessoa. Provocar, tirá-la do lugar comum, do lugar da fala, que é lugar comum, do pensamento, que acaba se tornando um lugar comum. Que é muito conveniente, né? Exatamente, e que ela, assim, rompa com todos os modelos, paradigmas, e ela possa entender que o mundo, que a realidade é muito maior do que aquele lugarzinho que ela está colocada. Né? Eu quero falar duas coisas, uma de caráter geral. Se você pegar aquelas capinhas do YouTube que ficam do lado do vídeo que você vai assistir, é assim, não querem que você saiba disso. A verdade sobre fulano de tal. Descobertas,
Fofocas. O que isso aponta, no meu ver? São verdades? A maioria, sim, aconteceu. Mas como é que elas são usadas? Para manipular, para te capturar. Todo mundo gosta de uma treta, de uma boa fofoca, de uma novidade. Igual pseudomédico chega assim, ó, se você toma esse remédio, para de tomar agora, porque está tudo errado. Então, essa manipulação atinge todo mundo, porque o nosso ponto fraco é a emoção de se vingar, de dizer agora eu sei tudo, vocês não sabem nada. Então essa é a primeira abordagem. A outra abordagem que eu quero fazer é uma abordagem para as pessoas religiosas. Nós temos, então, missões. Tem um livro ali que eu quero ler, Missões. Então, o que são missões? A pessoa tem uma missão, ir pregar o evangelho para uma outra pessoa, ou no outro país. Então, o que a gente tem hoje? Você imagina, mesmo que venham fotos e vídeos, você não tem uma noção real do que é que está em determinado país. Ora por ele, manda oferta, tudo certo. Nós atravessamos o planeta, mas não atravessamos a rua. Missão também é eu bater na porta do meu vizinho. Minha mulher fez um bolo de chocolate aqui, eu queria trazer um para você. Ela fez 2. Atravessar a rua no sentido de pegar alguém que é completamente diferente de você e estabelecer um diálogo, sem segundas intenções. Eu quero conhecer o fulano. Mas a gente não faz isso porque a nossa segurança está na bolha. É tipo assim, você conversar com uma pessoa que discorda de você o tempo todo. Eu acho isso interessantíssimo. Desde que o negócio não vire pancadaria, conversa com o divergente, com o contraditório, conversa. Porque se isso não acontecer, Alcimar, nós vamos ser cristãos presos a uma realidade que não é a realidade apresentada pelo Evangelho. A contracultura de Cristo, ela pegou todo mundo de calça curta. Os fariseus, os saduceus, os outros religiosos, os romanos, os gregos. Pegou todo mundo, sabe por quê? Elas tiram você daquele pântano que você já está mergulhado, está quentinho, está aqui, tá beleza. O que na verdade Jesus faz? Ele tira, ele provoca todas as bolhas, independentemente da linha ideológica, e tenta quebrar tudo isso. E ele faz isso sem ódio. O reino de Deus é o reino do amor. Aqueles 2 de Emaús, eles estavam frustrados depois da ressurreição e nem reconheceram o Cristo, porque Jesus não depôs o Império Romano, ele não matou César. Ele não... Entendeu? E aí, o que é que eu acho a grande pedra de toque? Crer num Deus que te ama apesar de tudo. Isso não corresponde a nenhuma religião, porque todas elas são uma tentativa de religar o profano com o sagrado, o profano com o santo, o natural com o sobrenatural, a realidade com outra realidade, impalpável, intangível. Então, quando pessoas são desafiadas a ser missionários, começa dentro de casa e o bicho pega, porque é muito mais fácil você ir num prédio, cantar, ler, cumprimentar, orar, dar seu dinheiro e voltar para uma vidinha bolha. Aí a gente tem um tema para a gente fazer de repente um outro vídeo, que isso. Quando a gente estuda ali a expressão eclésia, e que significa eclésia, não é como é a prática de todos nós. Vir para o ajuntamento. Mas o quê? Eclésia significa fora, chamados para fora. Então Jesus vem, ele arrebenta com todas as bolhas, tenta tirar todo mundo da sua escravidão, seja sob o aspecto de demônio, psicológico, religioso, farisaico, seja o que for, social, e tenta chamar esse povo tudo para fora. Né? Vai e conta tudo, né, para os seus, aquilo que Deus fez por você lá, o gadareno lá, que foi liberto daquela legião de demônios, né? Então vai e conta tudo aquilo que Deus fez. Então Jesus, ele está sempre colocando isso para fora, mas a nossa tendência
né? É convidar. É trazer para o nosso meio. A gente não consegue, por exemplo, fazer um trabalho com pessoas sem que a gente traga para dentro da nossa bolha. Então, da nossa crença. Da nossa crença. O lugar para você pregar é através da mensagem do pastor, você fala na escola cara, dominical, é através do sermão, e pá. Aí eu tô tendo uma experiência agora de chegar uma mulher que está enclausurada dentro de casa. Você já me falou. E aí, legal. Ao invés de levá-la para algum lugar, eu vou tentar amanhã retirá-la junto com a neta e vou levá-la à praia. Passeio. Entendeu? Alcimar, para fechar não vou levá-la a igreja nenhuma. Para fechar aqui, eu queria colocar uma coisa, porque eu vivo uma vida bastante paradoxal. Eu fiquei muitos anos afastado de religião e voltei a trabalhar como professor de crianças, como músico, dentro de uma religião. Então, o que acontece conosco hoje? Nós nos encarregamos de uma forma muito eficaz de reconstruir, reerguer tudo que Jesus derrubou. E isso fica para a próxima. Bom, eu não sei se fui esclarecedor, hoje eu tô meio assim, então, não, mas você tem uma cabeça excelente. Meio devagar, então não deu para trazer aquela expressão assim mais de entusiasmo, né? Eu que obriguei esse cara a fazer esse vídeo, porque eu gostei da palestra. A gente pode pensar aí em outras temáticas em cima disso para a gente bater esse papo sem pretensão nenhuma aqui e, de alguma forma, né, acho que todo ser humano procura estabilidade financeira, estabilidade na igreja, estabilidade emocional, estabilidade no casamento, estabilidade... todo mundo caminha para estabilidade. E quanto mais velho... Mas o reino de Deus, ele te chama para viver a aventura, para não viver ansioso, para você se aventurar, ao invés de você andar pela fé, se tornar um sedentário, você se tornar um nômade, de você não preocupar com o dia de amanhã. Então, quer dizer, uma contracultura total, né? Beijo então para vocês. Não deixe de comentar, por favor, faça suas perguntas, nem que você vá dar pedrada na gente, entra lá e conversa, tá bom? Tchau.